Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, vamos compartilhar uma mistura bem saudável sobre o encantador universo da leitura e seu pacote de benefícios. A leitura tem que ser uma atividade prazerosa. E por isso que eu insisto tanto nessa importância da leitura, porque realmente motiva a gente a continuar a ter esse hábito, mesmo que seja uma leitura mais técnica. E eu também gosto de comparar a leitura a uma atividade física. Aliás, não deixa de ser uma atividade física, mas você estará exercitando o seu cérebro, a sua imaginação e a criatividade. Também não posso deixar de mencionar que a leitura ajuda você no vocabulário, na comunicação, na escrita, consequentemente. Então, como uma atividade física, você não vai começar com 50 páginas de uma vez, a não ser que você esteja gostando aí, tá ótimo. Mas se para você é muito difícil, eu acredito muito nos mini hábitos. Se você não consegue ler 10 páginas, leia pelo menos uma ou duas. O mais importante é você definir que a partir de hoje, a partir de amanhã, você vai começar a ler, mesmo que seja uma página por dia. Até porque se você achar que ler uma página, tipo, nossa, mas é muito pouco, é muito fácil, você já vai se motivar para ler mais uma e cada vez você vai lendo mais. Quem lê tem uma visão diferenciada do mundo. Quem lê fala melhor, se expressa melhor, tem um nível, uma gama de vocábulos melhores, assim, de conseguir falar, de conseguir se expressar, fora a criatividade, né? Fora a visão que a gente tem das coisas. Enfim, eu acho que quem lê só tem a ganhar. E para nos ajudar a alimentar essa excelente impressão sobre a leitura, para a entrevista desta semana, nossa convidada é Loressa Campostrini. Loressa é professora no município de Colatina, cidade que fica localizada na região noroeste do Espírito Santo, e autora de vários livros, principalmente de literatura infantil. Nessa entrevista, tivemos uma conversa sem fronteira sobre hábitos de leitura, prática de escrita e sobre sua participação na Academia de Letras de Colatina, que foi inaugurada em 2023. Tem uma letra de música que fala que o artista tem que ir onde o povo está. Sim. Né? Que foi totalmente divulgada através do Milton Nascimento. Nós temos um déficit ainda grande de leitores no Brasil, né? Nós temos um percentual pequeno de leitores. Você acha que o escritor ir nas escolas, se aproximar do público para falar do livro, mesmo que para falar do próprio livro e falar das próprias histórias, é importante por quê? Para a gente tentar quebrar esse ciclo de baixo índice de leitura. Pois é, quando eu visito uma escola, professor, é como se nascesse uma esperançazinha bem no fundo, de que a gente ainda tem como transformar isso aí, como rever isso aí, porque a criança, por mais tecnológica que ela seja, ela ainda se encanta com o escritor na escola. E quando ela é preparada para receber o escritor pelos professores, pela equipe pedagógica... Gera uma expectativa. Criando né? essa expectativa, a visita é sempre muito encantadora. E a visita, eu percebo que a visita, ela retoma, ela acende na criança essa questão da literatura, da leitura, do teatro, do encantamento, lúdico, né? do lúdico. É. Eu acho que sim. É seguindo juntos, na companhia de Loressa Campostrini, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, várias experiências mostram que o hábito da leitura, assim como outros bons hábitos, é adquirido
por repetição ou quando a gente mantém o livro bem perto da gente. Então, vamos compartilhar experiências de leitura com o jovem Joel J, na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Você vai ler aquilo que você gosta de ler. Às vezes não tem muita relação com, por exemplo, aquilo que você precisa, mas não tem problema. Começa a ler aquilo que você gosta. De repente pode ser um romance, pode ser uma ficção, pode ser um assunto de ordem religiosa e espiritual que melhora a tua questão mais filosófica, não importa. Começa a ler aquilo que você gosta, só para pegar o hábito. Terceira coisa, você vai pegar e vai levar livro em tudo que é lugar onde você estiver. Você vai ter livro na tua mochila, na tua bolsa, na tua mala. Você vai ter livro no teu trabalho. Você vai ter livro no teu aplicativo. Você vai ter livro em todos os cômodos da tua casa, porque você vai criar o princípio da inevitabilidade. É inevitável, cara. Você está o tempo inteiro lendo. O tempo inteiro tem livro. Você vai ter um Kindle, você vai ter no teu celular. Livro, o tempo inteiro. Se cerque de livro para toda hora você ler. É isso aí, pessoal. Como a gente viu nas palavras do nosso convidado, é importante para manter esse hábito saudável e gostoso da leitura que a gente mantenha livros por perto. Mesmo que a gente não tenha livro em casa, mas, por exemplo, você pode pegar livros na biblioteca do município, né? Ter acesso a esse livro e manter esse livro próximo para que a gente possa alimentar esse gostoso hábito da leitura. Mas vamos assistir junto a opinião de mais um convidado do nosso programa Sim para a Literatura. Leia o que for possível, mas leia todos os dias, leia um pouco por dia, crie o hábito e que esse hábito se torne uma alavanca. Se você ler 20 minutos por dia, tão pouco, tão pequeno esse esforço, você terá ao longo de uma semana lido muitas páginas, ao longo de um mês você terá criado um hábito e no final de um ano, 20 minutos por dia, sem pular nenhum dia, no horário que for mais conveniente para você, você terá feito uma revolução mental. Sua visão de mundo vai ter mudado. E se você precisar de sugestões de bons livros para alimentar seu hábito da leitura, acesse nosso canal Paixão pela Leitura no YouTube. Temos uma resenha muito bacana sobre vários livros que servem como sugestão para que você mantenha o seu hábito da leitura em dias. Acesse o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. E atendendo a pedido, pessoal, vamos veicular mais uma vez uma matéria que nós fizemos aqui numa das edições do nosso programa Sim para a Literatura sobre a 4ª Bienal do Livro que aconteceu do dia 1º a dia 10 de setembro de 2023. Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, Literatura na Veia. Olha, pessoal, no período de 1 a 10 de setembro foi de muita euforia para quem participou da 40ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Pessoas com sacolas de livros e o encontro com autores preferidos, além do clima de muita animação, ocupou espaços para as experiências vivenciadas por um público apaixonado por histórias. Essa é uma edição histórica. São 40 bienais que já aconteceram desde a década de 80. É uma edição que está prezando por inclusão, né? Você vê a programação repleta de pessoas negras, tem pessoas trans, pessoas LGBTQIA+. Então, assim, eu acho que essa é uma marca dessa edição, sabe? Não que em outras edições não tivessem acontecido, mas essa edição eu vejo como uma edição que está focada nisso e está chamando muita atenção por isso. A 40ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro teve uma programação plural e diversa, com a participação de 380 autores credenciados e mais de 300 editoras, com uma programação que envolveu atrações infantis, mesas sobre literatura policial, fantasia, ficção científica, romance e muito mais. O evento contou com a presença de 600 mil pessoas e 5 milhões e 500 mil livros vendidos. A gente vê a quantidade de criança, de visitação escolar. É muito incrível ver isso tomando forma, aquilo que a gente ficou pensando durante tantos meses agora ganhando vida, né? Eu, Stephanie Borges e Clara Alves, o trio curador. Pensou uma programação que trouxesse, claro, os autores que estão sempre na Bienal, os autores conhecidos, mas também novos nomes. Nomes que talvez não tenham estado antes e que a gente aposta, que a gente gosta. E, enfim, que a gente acha que o público vai se identificar e vai conhecer. Porque acho que a Bienal tem esse caráter que é muito legal. Que você vai para ver, enfim, o Itamar Vieira Júnior, vai ver a Julia Quinn
e de repente você descobre 10 outros novos nomes, assim, que você às vezes não conhecia tão bem ou nem sabia que existia, e de repente você volta para casa super fã, compra os livros. Então, assim, estamos trazendo uma programação que reflete não só os 40 anos da Bienal, né, que a Bienal está comemorando 40 anos, mas os próximos anos da Bienal, né, o futuro que a gente quer, né, seja em termos de Brasil, de literatura, muitos mais 40 anos aí por aí. Tomare! A celebração dos 40 anos da Bienal do Livro Rio 2023, pessoal, foi grandiosa e abraçou o conceito de leituras elásticas, abrindo as páginas para o livro além do livro. Bem, eu fui na Bienal num sábado, foi no segundo dia, no dia 2 de setembro, e estava muito cheio, o que foi para mim uma grata surpresa para ver que tantas pessoas, milhares de pessoas aqui no Rio se dispuseram a fazer uma viagem longa, né, para o Rio Centro, que fica longe do centro da cidade, para poder estar lá num evento só de livros. Mas tudo era aquela grande experiência de estar lá, comprando livro e visitando autores, e eu vi assim muitas filas para fila de autógrafo de autores, para ver palestras e mesas redondas. Então, assim, estava muito cheio. Tinha autores internacionais famosos, como a Julia Quinn, que veio aqui no Brasil só para conhecer. Tinha uma fila enorme esperando. Também teve uma mesa com Lázaro Ramos, teve uma fila de autógrafos com Itamar Vieira Júnior. Eu estive lá praticamente a tarde toda e não consegui participar de todo o evento, não consegui ver todos os stands, mas passei nos melhores, comprei vários livros. Tinha muita gente com mala de mão, mala de rodinha, comprando livros, muitos livros, assim. Então, para mim foi uma grata surpresa ver o movimento desse evento. Tinha em torno de 60 mil pessoas nesse dia, lá de visita. Então, assim, 60 mil pessoas num único dia, num sábado de sol, indo lá para assim, mostrar o seu amor pelos livros. Foi muito legal. O ambiente era muito bacana. O livro, com certeza, segue como grande protagonista. Como podemos perceber, pessoal, que evento de dar água na boca. A participação de 600 mil pessoas durante 10 dias, de todas as idades, e a comercialização de 5 milhões e 500 mil livros. Ou seja, muita gente lendo gera gente lendo. Que maravilha! É seguindo juntos, através das trilhas desse encantador universo da leitura, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Porque a criança, por mais tecnológica que ela seja, ela ainda se encanta com o escritor na escola. E quando ela é preparada para receber o escritor pelos professores, pela equipe pedagógica... Gera uma expectativa. Criando essa expectativa, a visita é sempre muito encantadora. E a visita, eu percebo que a visita, ela retoma, ela acende na criança essa questão da literatura, da leitura, do teatro, do encantamento, lúdico, né? do lúdico. Eu acho que sim. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora e escritora Loressa Campostrini. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho a satisfação de receber no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares, a Loressa Campostrini. Loressa é professora e escritora de Colatina, uma cidade que fica aqui na região noroeste do Espírito Santo, mais próxima de Linhares. Esteve com a gente numa das edições do nosso programa Sim para a Literatura em 2018. Muito bom ter a Loressa aqui. A gente vai conversar sobre suas experiências de leitura, até para a gente fazer uma panorâmica sobre esse tema, sobre suas práticas de escrita e também sobre a importância do professor desenvolver ações de incentivo à leitura no ambiente da escola. Loressa, que bom ter você aqui, depois desse para e siga da estrada, né, Loressa? Muito tempo de viagem, né? Você está com sua filha aqui, né? Qual é o nome dela? É Isadora. Isadora gosta de ler? Gosta, mas já gostou mais. Já gostou mais. Por causa da faixa etária também, né, Isadora? Já gostou mais. No momento vou falar adolescência, eu nem sei se ela gosta, né? Mas é um momento que dá aquela parada mesmo, né? Dá, mas aquele gosta. incentivo na infância, depois. Sim. Mas nunca vai deixar de sentir falta do livro, né? Não vai, não. Um determinado momento. Convive com livros. Se agarra de novo. Ô, Loressa, e também a gente tem essa coisa hoje de uma geração que, de certa forma, nasceu no berço da tecnologia, Sim. né? Totalmente tecnológica, né? Como é que você gerencia isso na relação com as suas filhas? Até um certo tempo, a minha filha maior já é independente, né? Já tem autonomia. Até um certo tempo, por um certo tempo, eu consegui segurar bastante.
né? Deixava só ter uso nos finais de semana, acesso à tela só final de semana. Depois a gente precisa de estar em contato, a gente está num lugar, o filho está no outro, e aí você acaba liberando um pouco mais. E com esse mundo tão atribulado que a gente está vivendo, por mais que a gente vive em cidades menores, né, Loressa? Mas tem todo esse assédio de um monte de coisa no nosso entorno. Tem. Né? Por mais que Colatina seja uma cidade tranquila, a gente precisa dessa independência do filho, então a gente fica monitorando do jeito que a gente pode usando o celular, né? Eu vi já que a gente entrou nesse assunto de tecnologia, uma pesquisa recente que tem um percentual significativo, né, em torno de 80% dos nossos pré-adolescentes e adolescentes que estão com problemas emocionais por causa dessa coisa da tecnologia, muita informação, muita coisa ao mesmo tempo, para pessoas que ainda não estão numa faixa etária, que tem condição, maturidade para digerir isso e separar as coisas. Para administrar isso tudo, para administrar isso. Pois é uma adaptação, né? A gente tem que se adaptar a essa nova geração e essa nova geração se adaptar às nossas imposições, né? Por que impõe regra? Porque é necessário. A gente, como adulto, que veio de uma outra geração, a gente tem uma percepção maior de até onde isso está ajudando e está prejudicando. Então a gente tenta frear o filho sem proibir, sem deixar que ele tenha acesso a isso. Mesmo porque ele vai ficar um extraterrestre numa sala de aula em que todas as crianças falam de coisas que vêm na internet, de jogos e de aplicativos, e a criança não vai ter contato, né? Então a gente tem que equilibrar bastante isso aí. Eu sempre falei com os meus filhos, né, nessa média etária deles, né? Tomem cuidado para vocês não quererem ter direito de adulto e responsabilidade de criança, né? Isso aí. Né? Muito bom, né? Que é muito fácil o menino e a menina de 15 anos, dependendo de como ele foi criado, querer ter os direitos de adulto, mas depois, na hora da responsabilidade, querer ter a responsabilidade ser filho, de criança, né? Querer ser filho. Exatamente. É isso aí. Loressa, como é que a leitura... Aí eu vou fazer 2 perguntas, já que a gente falou de filho aqui. Como é que a leitura chegou na sua vida e como é que você colocou a leitura na vida das suas filhas? Como a gente disse, eu sou de uma época não tecnológica, né? Zero tecnologia, e eu sou uma criança de roça, sou uma criança que eu nasci no interior, e os recursos que a gente tinha, além dos livros, era rio. No interior de Colatina. No interior do interior, né? No interior de Colatina. Eu sou nascida em Baunilha, eu sou de uma família bem numerosa, nós éramos em 6 irmãos, e eu sou filha de pais bem abertos. Meu pai era bem louco, meu pai era bem extrovertido, meu pai incentivava a gente a viver a infância, sabe? Então a gente nadava no rio, andava de bicicleta, andava a cavalo, soltava pipa, era bem movimentada a nossa casa. Vivia a essência mesmo daquela Vivia, fase. E meu pai gostava de carregar a gente atrás e colocava na carroceria do caminhão. Então, eu gostaria muito, né? A maioria dos pais fala, eu gostaria de oferecer para meus filhos aquilo que eu não tive. Eu gostaria de oferecer aquilo que eu tive. E a gente não pode, porque hoje, quando eu deixo as minhas filhas irem para Baunilha, eu já deixo de um dia para o outro só e eu já fico preocupada, porque até a constituição da comunidade mudou. As famílias tradicionais, elas quase não estão mais lá, os filhos já casaram, já foram embora. Tem indústrias... Já tem um assédio de pessoas de outros locais. Totalmente diferente. Hoje, Baunilha já abriga várias indústrias com muitas pessoas de fora, então a gente tem que ter um outro olhar para isso aí, né? A gente não pode soltar como nós fomos criados soltos. Mas eu acho que essa roça, esse resgate a gente perdeu, tá? A gente não vai recuperar mais. A gente pode tentar simular para os filhos da gente o que a gente viveu, mas é uma simulação. Como era e como foi, eu acho que a gente não volta mais. Você tinha acesso a livros lá? A gente morava num casarão. Meu avô era advogado, meu avô materno, e meu avô costumava presentear eu e meus irmãos, né? Meus irmãos e eu, com livros. É mesmo? E como a gente tinha muitos quartos, tinha um quarto que vivia cheio, com uma estante cheia de livros, e eu era a pessoa que mais acessava esse quarto, né? Eu amava esses livros. Na escola era a mesma coisa. Eu adorava acessar a biblioteca da escola. Para mim era um lugar encantador. Era o único recurso que a gente tinha, né? De viajar, de imaginar. Eu vim de uma educação bem tradicional, uma escola do interior, que hoje eu vejo a educação infantil e eu vejo uma diferença muito grande do que eu vivi na educação infantil. Então, para mim era maravilhoso. Era viciante ficar ali. Eu amava aqueles ambientes de literatura desde pequena. E como é que você transferiu essa experiência para a educação de suas filhas lá, na infância delas e tal? Você tinha livros em casa com as suas filhas? Tinha, sempre tivemos. Sempre tivemos muitos livros. Tipo estante no quarto com muitos livros.
tanto a mais velha quanto a Isadora. Sempre tivemos, sempre fomos visitar bibliotecas no shopping, sempre comprei muitos livros. E eu confesso que eu comprava mais por mim do que por elas. Eu sei. Porque quando eu entro na biblioteca até hoje, eu tenho 48 anos, o primeiro lugar que eu acesso dentro da biblioteca de um shopping é a ala infantil, é a seção de livros infantis. Eu sou realmente apaixonada pela literatura infantil. Eu me considero uma criança, sabe, diante dos livros de literatura infantil. Esse estado de encantamento que a literatura permite, contribuiu para os livros que você escreveu, que a gente vai falar daqui a pouco sobre 2 deles? Com certeza. O professor Pereira, quando eu via os livros dos autores, eu me imaginava um autor. Eu falava, gente, isso é mágico, pensa, você escrever um livro, você dá vida a um personagem. E aí eu descobri ao longo do tempo, depois que eu lancei 4, 5 livros, que eu estava ali me eternizando. Né? E eu sempre tive muito conflito com essa coisa de ir embora um dia. E aí quando eu paro para pensar, eu falo, gente, eu não vou embora nunca. Né? O dia que eu partir, minhas obras vão ficar por gerações, vão ser conhecidas por muitas crianças ao longo das gerações. Pensa, isso é mágico. Com certeza. Né? Tem um personagem já numa idade que saiu um pouco dessa coisa da literatura infantil, daquela coisa do lúdico da literatura, do sonhador. Tem um personagem ou uma personagem de um livro que você gostaria de tornar real para você conhecer pessoalmente? Ah, eu gostaria. Eu gostaria de tornar a Emília real. Emília? A Emília real. Do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A Emília é uma personagem fantástica. Eu acho a Emília da minha época é diferente da Emília de hoje, né? Mas assim, eu sempre fui encantada com a Emília. Talvez é porque a gente falava muito igual, né? Gostava de falar demais. Eu sempre gostei muito de falar. Sempre gostei muito de contar histórias, contar causos. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é falar. Lá em casa, nós estudávamos lá em Serra dos Amorés, no interior de Minas Gerais, né? A gente estudava de manhã e chegava todo mundo em casa, né? E era exatamente o horário que passava o sítio, né? Cara, sentava todo mundo na sala com o prato na mão. E era um momento muito aguardado. Um momento muito aguardado. Muito. E aí, esses dias, numa roda de conversa com minhas crianças que têm 4, 5 anos, eu descobri que eles não sabem quem é a Emília, que eles não sabem quem é o Visconde, quem é a Cuca, quem é o Saci. E aí eu levei as crianças para a sala de vídeo e exibi alguns episódios e eles ficaram encantados. Né? Então a gente deixa morrer muita coisa. Era um alívio pra gente, né? Eu fiz a minha parte, né? Como que uma criança cresce sem conhecer o Sítio do Pica-Pau Amarelo? A sua experiência de leitura permite a você exercitar a arte da palavra? Permite. Mas assim, uma coisa puxa a outra, né? Quando eu lancei meu primeiro livro... Exercitar melhor a arte da palavra. Sim, exercitar melhor. Quando eu lancei meu primeiro livro, na minha cabeça, o escritor... Ele vai lançar um livro e o livro vai ficar lá na prateleira da papelaria, da livraria e pronto. Né? Na minha cabeça não tinha esse fator visitar o autor, o leitor. E hoje eu visito os leitores. Eu visito várias escolas do estado. Para a criança é mágico conhecer um escritor de verdade. E aí isso foi cobrando de mim falar em público, sabe? Falar de uma forma melhor. Ficar atento à faixa etária daquelas crianças que estão me ouvindo. Mas eu ia dizer exatamente isso, né? Aproximar a sua fala do público que você está Inclusive, quando eu agendo alguma escola para visitar, a primeira coisa que eu pergunto, qual a faixa etária das crianças? Porque eu preciso estar preparada com o público que vai estar me ouvindo. Se são crianças de educação infantil, eu não vou ficar contando toda uma história, como os livros nasceram. Eu vou ser o mais breve possível, eu vou falar de uma forma mais simples possível. Se eu já pego crianças de 10, 11 anos, que já fazem perguntas, que já elaboram, já tem curiosidade, aí eu tenho um outro jeito de falar. Até porque a criança pequena, ela se concentra por menos tempo, né? Por menos tempo, e ela se concentra na história em si. Na história em si. Ela não está ali preocupada. Não nas informações operacionais da história. Não. E a criança maior não, ela já fica curiosa. Exatamente. Como que você escreveu esse livro? O que você estava pensando na hora? Por que você sentiu necessidade de falar sobre o lixo? No caso da Catarina. Então eles são muito mais curiosos e eles não são tão atentos à história, encantados com a história como os pequenininhos. Tanto é que na contação da Catarina, eu sempre levo uma fantasia de Catarina Catatreco e no final da história essa criança entra como uma convidada e as crianças pequenas ficam encantadas e perguntam, mas ela saiu de dentro do livro?
Olha, que coisa interessante. E eles não reconhecem muitas vezes o próprio coleguinha que está fantasiado. Os maiores não. Se eu fizer isso com os maiores, já de imediato, eu conheço essa menina, ela é da tal série, eu vejo ela no recreio, sabe? Eu me lembro na época que nós fazemos teatro lá em Serra dos Aimorés, né? Foi um período da minha vida muito legal. Grupo de teatro amador de Serra dos Aimorés, e a gente tinha o teatro adulto e que a gente ia fazer o teatro de boneco nas escolas, né? Marionetes, né? Os mamulengos, né? Os mamulengos, que é aquele que você põe na mão. O fantoche. Que você põe na mão. A marionete é que você usa as cordas, né? E, cara, o nosso cenário era de papelão. Então, antes de tirar as crianças da sala e botar no pátio, a gente montava o cenário. Quando eles sentavam, as professoras arrumavam as crianças no pátio, nós já estávamos atrás do cenário com os bonecos na mão. Que lindo! Então, quem aparecia eram os bonecos. Menina, e para essas professoras segurarem essas crianças, que elas queriam ir lá atrás ver como é que eram os bonecos. E aí terminava, e as peças eram assim, 4, 5 minutos. Não podia ser muito longo, não. A gente construiu uma história ali, né? Já tinha as histórias. E aí terminava a peça, a gente pegava e sumia. Aí liberava, aí eles corriam lá para trás para querer saber onde é que estavam os bonecos. Sim mesmo. Se percebesse que era a gente, aí quebrava o encanto. E você não pode quebrar o encantamento da criança. Né? É assim, quanto menor a criança, menor é o tempo de concentração. Exatamente. Por isso que a gente tem que, assim, você falou sobre poder da oratória, né? Desenvolver a oratória, a gente tem que ter muita atenção e muita percepção quanto a isso aí. Até onde eu vou estar sendo enjoada, até onde a criança vai me notar aqui, até onde não vai. Então a gente tem que ser ter uma percepção muito aguçada em relação a isso. Você leu meu pensamento, eu ia fazer essa colocação porque eu acho importante essa discussão. Tem uma letra de música que fala que o artista tem que ir onde o povo está. Sim. Né? Que foi, totalmente divulgada através do Milton Nascimento. Nós temos um déficit ainda grande de leitores no Brasil, né? Nós temos um percentual pequeno de leitores. Você acha que o escritor ir nas escolas, se aproximar do público para falar do livro, mesmo que para falar do próprio livro e falar das próprias histórias, é importante por quê? Para a gente tentar quebrar esse ciclo de baixo índice de leitura. Pois é, quando eu visito uma escola, professor, é como se nascesse uma esperançazinha bem no fundo, de que a gente ainda tem como transformar isso aí, como rever isso aí, porque a criança, por mais tecnológica que ela seja, ela ainda se encanta com o escritor na escola. E quando ela é preparada para receber o escritor pelos professores, pela equipe pedagógica... Gera uma expectativa. Criando essa expectativa, a visita é sempre muito encantadora. E a visita, eu percebo que a visita, ela retoma, ela acende na criança essa questão da literatura, da leitura, do teatro, do encantamento, lúdico, né? do lúdico. Eu acho que sim. A nossa experiência, Loressa, de acompanhar escritores, né, através das ações do nosso projeto de incentivo à leitura, e esse ano a gente deu uma diminuída e tal, mas nós já fizemos 8 ações por semana nas escolas aqui de Linhares. Então, a gente leva muito contadoras de história, né, nas escolas da rede pública municipal, estadual. Eu nunca vi tanta criança feliz na minha vida. Sim. Quando as pessoas estão contando história. É o maior prazer. A alegria daquelas crianças, a nossa sociedade precisava conhecer mais isso, precisava estar mais próximo da escola, para perceber que criança é criança. Isso aí. Por que adulto gosta de novela, gosta de filme? Porque são histórias contadas ali. São histórias contadas. O ser humano gosta de história, né? E aí eu sempre digo assim, meu filho amava a história, depois de um tempo parou. O que acontece? Os pais fazem isso. Não sei se eu já comentei isso com você, né? Eu conto história para o meu filho todos os dias durante 6 anos. Meu filho ama, todo dia escolhe uma história diferente, ou fica repetindo aquela história, mas aí de repente meu filho aprende a ler, o que eu faço? Agora que você aprendeu a ler, não quero mais contar a história, eu vou fazer uma janta e aí você lê a sua história. Então não é que a criança deixa de gostar de ouvir histórias, a gente deixa de contar histórias para ele. E isso tinha que se perpetuar até a adolescência, até o tempo que seu filho está ali pertinho. Vamos contar uma história? Uma coisa que eu percebo nos parques aqui de Linhares, né? Eu tenho esse hábito de fazer caminhada, de correr e tal. Muitas vezes a mãe é mais comum você ver a mãe com a criança em algum lugar.
E a criança está ali brincando sozinha, muitas vezes, e a mãe está ali no celular, sentada, olhando rede social. Né? É. Cara, se você saiu com seu filho para passear, dedica aquele tempo a ele. Né? E aí a gente quer cobrar, né? Exatamente, é. Porque às vezes a mãe tem a correria de trabalhar fora, da dupla, tripla jornada, mas já que você está com seu filho naquele lugar, pelo amor de Deus, esquece a rede social. Né? E as crianças, assim, a gente cobra que as crianças deixem a rede social, mas eles imploram muitas vezes aos pais que os pais deixem. Você vê que a criança está brincando ali, muitas vezes está se sujando, e é o momento de, chamando a atenção da mãe. Pois é, e é o momento de fazer uma intervenção, da mãe ensinar alguma coisa através da brincadeira. Levar um livro para ler. Se aproximar da criança. Como é que está a sua estratégia para escrever? Você já tem 6 livros publicados, não foi? Tenho 5. 5 livros publicados. Como é que continua, que você monta a sua estratégia para escrever? Você escreve todos os dias? Tem um fato em si que te motiva a escrever um novo livro? Pois é interessante, né, as pessoas saberem disso. Todos os meus livros nasceram de uma inspiração, mas de uma inspiração repentina. Sabe? Nada é muito pensado, nada é muito organizado. Tipo, essa semana eu vou escrever sobre a escola, vou escrever sobre os ambientes da escola, adaptação. Essa semana eu vou escrever sobre o lixo, não. Às vezes de uma dificuldade ali, de uma situação, um problema vivida com as crianças, e eu falo, poxa vida, isso daria uma história. Sabe, eu vejo tanta gente, tanto professor sofrendo com a mordida na primeira infância, as crianças que mordem. Poxa, isso é um problema que daria uma história. E assim vão nascendo as histórias. Eu tenho um livro chamado Palhaço de Nariz Azul, que não foi lançado ainda, e o Palhaço de Nariz Azul, ele nasceu de uma criança, há mais ou menos 4 anos que eu recebi, com uma dificuldade de adaptação enorme, e um dia eu acordei com esse nome na minha cabeça. O Palhaço de Nariz Azul. E aí eu fiquei, gente, por que eu tô com esse nome na cabeça? Isso deve ser o nome de algum livro que vai surgir por aí. E aí eu fiquei alguns dias ainda, uns 4, 5 dias com esse nome, e de repente eu tive a ideia de uma história. De um palhaço que nasce com o nariz azul, num planeta de palhaços de narizes vermelhos, e aí ele fala toda sobre essa adaptação e como a comunidade dos palhaços fez para que ele não se sentisse, não se notasse diferente. E aí você me pergunta, mas de onde? Você leu alguma coisa? Não, é uma coisa bem inexplicável, né? Às vezes é de uma situação ali que eu transformo no lúdico para poder abordar esse tema com as famílias, com as crianças também. Para finalizar, Loressa, para a gente falar de 2 dos seus livros, você tocou num ponto que tem sido muito discutido pela nossa sociedade, felizmente, a questão da diversidade, né? Como é que vocês têm, como professores de educação infantil, como é que vocês têm trabalhado isso dentro da escola, particularmente quando envolve a questão das escolhas dos livros para indicar para os alunos? Você tem percebido alguma ação? Que é a escola pública que você trabalha. É a escola pública. Rede municipal, né? Infantil. Em Colatina, exatamente. Educação infantil. Tem tido algum movimento nesse sentido? De literatura? Trabalhar a diversidade com a literatura. Porque a gente vê, por exemplo, muito livro da literatura infantil, você pode ver que os personagens são sempre brancos. São sempre brancos. Né? Isso está mudando muito, né? São crianças brancas, é nesse sentido que eu estou falando. Graças a Deus, o olhar do escritor, o olhar da escola tem mudado muito. E a sociedade também tem... Tudo. Nós temos que evoluir, né? Exatamente. Nós temos que evoluir. Faz parte do processo de evolução do ser humano. Não é possível que a gente vai ficar a vida inteira com aquele pensamento ali de que a grande maioria são brancos e... Então, assim, toda a literatura, todo o trabalho que a gente faz na escola, Pereira, agora, você falar sobre inclusão, não é só você incluir a criança negra, não é você incluir a criança pobre. Hoje é incluir a criança que tem um TDAH, a criança que tem um autismo, que tem uma síndrome de Down. Então, hoje, pelo menos a Educação Infantil Municipal de Colatina, ela está muito voltada para esse tipo de trabalho inclusivo. Tanto é que a gente tem várias escolas que tem uma sala sensorial voltada para aquelas necessidades especiais, para que as crianças venham caminhando todas juntas, né? Cada um do seu jeito, cada um com a sua particularidade, mas todo mundo caminhando junto. Então eu vejo a educação infantil o berço disso aí. Incluir aquelas pessoas que até então era como se fossem invisíveis para a nossa sociedade. Sim, né? Sim. Mas que elas estão aí. Sim, né? E eu acho que o município está muito preparado, está se preparando, está buscando, que é o melhor, né? Você está preparado? Não, nós estamos buscando estar preparado, que é o melhor. Né? Buscar crescer, buscar oferecer para a criança que tem sua particularidade, ela ser acolhida, ela ser respeitada,
E eu acho que eu estou no melhor lugar do mundo, né? Que eu faço parte desse processo. Que bom. Então eu sempre... Loressa Campostrini, quais os livros que a gente vai falar? Nós temos a Catarina, que é bem antigo, né? Catarina Treco, você falou dele na edição anterior. Exatamente. Você tinha recém-lançado. Catarina está fazendo 12 anos. 12 anos. Agora, dia 26 de outubro, Catarina faz 12 anos, vai ser uma segunda edição da Catarina, porque a gente tem que atualizar também, que eu era bem jovem, né? Aí eu falei, tem que dar uma atualizada. Você fala um pouquinho desse livro. A Catarina foi minha primeira inspiração. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Na sala de aula. É um livro lindo que tem encantado muitas crianças, muitos professores. Catarina já foi para a África. Eu recebi um vídeo há pouco tempo de uma escola na África, recitando, né, esse trava-língua que tem lá no final do livro. As crianças falando trava-língua junto com a professora. E eu descobri que foi um intercâmbio que foi feito de um professor do Brasil com um professor da África. E eles mandaram um livro para cá. Aqui, o pessoal daqui mandou o livro para lá e o livro foi Catarina. Nem eu me atrevo a falar esse trava-língua aqui. É facinho. Eu sei. É muito fácil. Catarina, catatreco sem parar, cata-três, catatrapos, tem mania de catar. Isso aí, muito bom, muito bom. Para criança é uma dificuldade, né? Não. Você quer falar de outro livro? Aí a Catarina, ela veio como carro-chefe, né? Ela é a filha preferida, eu admito. Eu sei. Porque a Catarina fala de uma questão bonita que você conseguiu. Ela é linda. Um livro super bem feito, né? Bem elaborado. Muito bom, né? Legal. Ela fala do lixo, que é um problema também do planeta. E continua, né? Continua, é um problema que a gente não desiste, mas a gente sabe que é um grande problema. É um grande problema. E aí ela trabalha com as crianças a forma de reciclar, reaproveitar. A gente está transformando o lixo em arte. Ela é muito legal porque ela é toda rimada, né? E quem não gosta de brincar com as palavras? Quem não gosta de rima, né? Exatamente. E aí depois a Catarina nasceu A Lenda de Estampado, que fala do nosso querido Rio Doce. Ok. De uma forma também muito divertida. Esse livro também já tem mais de 4 anos, né? Tem, esse livro de 2018. Isso, eu me lembro que você falou dele aqui. Sim. Esse é de 2018. Fala também a capa aqui. Fala do nosso Rio Doce, como era o nosso Rio Doce, o que aconteceu pra gente chegar ao que está hoje, né? Que é muito bacana também. Lá no final do livro, tem lá na contracapa, tem uma página inteira, 2 páginas inteiras só de fotos de crianças e convidando o leitorzinho, né, o pequeno leitor, a fazer parte desse time. Para o nosso telespectador, só virar a câmera para cá. É muito legal, tá vendo? E aí a criança que adquire o livro, ele tem um espaçozinho ali para colocar a foto dele. A foto dele. Para ele se achar também. É como se fosse um mosaico, né? É um mosaico. E aí tá convocando, assim, você é um soldado da natureza, você é um parceiro do planeta. Legal, muito bacana isso aqui. Tá vendo? É aquele sentimento de pertencimento da isso criança, aí. Né? Poxa, eu faço parte do time. Exatamente. Né? Eu vou contribuir, eu vou reciclar, eu vou jogar o lixo no lugar certo. Loressa, para a gente finalizar, e aí nós vamos colocar as fotos dos seus outros livros. Você gosta de falar de mais um livro? Quer falar? Pode falar. Tem tempo? Mais um, vai lá. Vamos lá. Okay. Aí eu tenho o Colorindo Colatina, que conta a história de Colatina, só para colorir todos. Para criança exercitar mesmo, né, crianças e adultos, idosos. São 11 imagens da nossa cidade para colorir. E aí, aproveitando para colorir, Colatina, vai a princesinha. É princesinha? Princesinha do Norte. Princesinha do Norte, né? Só que é noroeste. Agora é noroeste, a princesinha do Norte reside no noroeste. No noroeste, dá para entender? Ô Loressa, rapidamente para a gente finalizar mesmo, conta um pouquinho da sua adesão à Academia de Letras de Colatina. E só para fechar, aí, qual a importância da Academia de Letras para a sociedade? Para a gente fechar, por favor. Pois é, a Academia de Letras de Colatina foi um sonho, né? Sonhado. Tem quanto tempo que você aderiu? Foi agora... Foi esse ano. Esse ano. Pouquinho tempo tem. Eu me lembro que você divulgou nas redes sociais. Tem alguns meses só, né? E ela teve, assim, uma coordenação muito boa, que é da Maria Isolina, do Adilson Vilaça, que é o nosso secretário de Cultura. Nós tivemos pessoas... Nossa, Adilson é maravilhoso, né? Já tivemos pessoas ali coordenando isso, sonhando e puxando esse sonho, insistindo, fazendo um trabalho muito bom. E estar na academia é um reconhecimento muito grande, muito gratificante, porque a academia ela não envolve só escritores, sabe? Mesmo? Ela envolve pintores, poetas, cantores, músicos. É uma academia de letras e artes, então. Letras e artes, compositores. Okay. Então, assim, é uma gama imensa de artistas reunidos. E o que é muito legal é que a gente convive ali e a gente percebe que a arte ela é toda sintonizada, né? A gente
Quem gosta de pintar, gosta de poema, gosta de contos, gosta de... E aí foi fundada a academia com 40 participantes, são 40 membros. Essa academia é recente. Super recente. Recente. Meses, apenas meses. Você já tem uma percepção de qual a importância da academia para a comunidade, Loressa, para a gente fechar? Olha, a gente ainda está começando, mas a gente tem muita expectativa, né? Porque você fundar uma academia com tanta gente, com tantas mentes brilhantes ali, eu acho que o município ele vai alavancar nessa questão de cultura, literatura, arte, isso tudo... Ai, gente, estraguei. Fica tranquila, a gente corta depois. Vamos cortar. Pode continuar. Tá? Toma um pouquinho de água. Vou continuar. Tá. Estar na academia, professor, além de um privilégio, uma oportunidade, né? De ter a sociedade colatina, como eu posso explicar? Eu acho que é um ganho muito grande para a sociedade. Principalmente porque nós temos municípios muito maiores que ainda não têm esse olhar. Exatamente. Então é através da academia que nós vamos ter muitos eventos promovidos, vamos ter um alavancamento de cultura, de espaços, a gente vai ter um olhar diferenciado. Eu acho que o município que tem uma academia de letras, ele é cultura viva. Principalmente os encontros que são promovidos. A academia pode articular muitas ações dentro da cidade. Pode fazer link com outras academias, né? Exatamente. E levar a gente fazer esse intercâmbios e viver experiências que eles já viveram. Como a gente está começando agora, a gente pode fazer parcerias com outras academias que já estão lá na frente e isso ajudar o município a crescer, né? Exatamente. É uma academia que tem muito potencial. Ei, Loressa, falar um pouquinho dos 2 últimos livros que você publicou. Qual é o primeiro? Retalhos de Luma. Retalhos de Luma e O Segredo de Serena, que foram lançados em 2022. 2022, os dois? Os dois juntos. Que chique. Nasceram juntos, né? Deixa eu ver aqui. Segredo de Serena fala de praias, da poluição das praias, de todo o nosso litoral. Menina, que livros bonitos que você faz, hein? Eles são lindos. E também essa vertente sua da preocupação com o meio ambiente. É muito legal, Pereira. Você consegue transferir isso para seus alunos na sala de aula? Consigo. Foi através das aulas. Ainda falando de Segredo de Serena. Foi através das aulas e dessa preocupação com o meio ambiente que eu pensava assim, poxa, todo ano a gente tem um projeto sobre o meio ambiente. Todo ano a gente precisa de histórias, precisa de livros, precisa de uma literatura voltada... Manter essa conversa viva, né? E é uma conversa que nunca está desatualizada. Exatamente. É uma conversa que está sempre recente. A gente está sempre precisando falar do meio ambiente. Todo ano a gente precisa falar no assunto meio ambiente. Meio ambiente não é uma herança que nossa geração está deixando de forma muito saudável para as novas gerações. Né? Não é, mas a gente precisa investir nisso. Precisa, pelo menos, controlar o estrago que já está aí. Né? Isso aí. Já que não dá para evitar totalmente o estrago. Isso aí. A gente só pode fazer isso com a criança, com essa geração que está chegando. Com as novas gerações. Porque quem já está velho... Os retratos de Luma... Os retalhos de Luma, que fala de uma colcha de retalho, construída por uma neta e uma avó. E aí ela fala de família, né? Através da costura dessa colcha, a menina vai descobrindo histórias da família que ela nem sabia que existiam. É muito legal também, porque família é um tema que a gente está sempre... São livros voltados para que faixa etária, esses dois? Aí eu falo de 0 a 100, né? Porque eu tenho 48, eu gosto de literatura infantil, mas eles são voltados mais ou menos especificamente de 0 a 10, de 0 a 12. Obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço. Numa das edições do nosso programa Sim para a Literatura. Que bom ter você aqui de volta. Igualmente, que bom estar aqui. Na companhia da filha. Que bom estar aqui. Muito obrigada. Tá bom. Colocando a mão na taça para degustar juntos esses momentos gostosos de leitura que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. A leitura, para mim, sempre foi um prazer. Você também sente que a coisa de lerem para você, para mim, é um carinho nos ouvidos, entendeu? Alguém ler para você aquilo, que delícia, entendeu? Então, eu acho que a gente ler para os nossos filhos é a melhor coisa, ou netos, ou as crianças que a gente lida, né? As crianças precisam ter essa intimidade com o livro, sentir que eles são parte. Eu vejo que eu acertei quando eu vejo as minhas netas hoje, elas não saem na rua sem um livro. Porque se ficar apurrinhada, tem um livro para ler. Se ficar sozinha, vai ter um livro para ler. Se ficar atrasado, tem o que ler, entendeu? Então, aquilo é uma companhia. Agora, viajando com elas assim, o dia que sai o livro tal, a gente precisa ter o livro no primeiro momento, porque aquilo é um prazer, entendeu?
Então, eu diria que a coisa mais importante é que o livro seja sinônimo de prazer, de amor, e não assim uma obrigação, que eu tenho que ler para a escola, porque eu tenho que... Não. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam, com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.